Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Nesse episódio, convidamos a promotora de justiça do MPRJ, Karina Sena, que atualmente exerce suas funções na Vara Criminal Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente e integrou por 2 anos o Núcleo Especializado de Atuação perante as Centrais de Custódia. E é justamente sobre essa atuação que nós vamos conversar com ela, as audiências de custódia, tema que suscitou muita controvérsia até bem pouco tempo. Esse ato processual é um instrumento para a tutela de direitos fundamentais e a sua obrigatoriedade tem origem em um acordo internacional, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. A questão, portanto, é um exemplo da influência do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, que foi tema do nosso episódio número 1. Se você ainda não ouviu, fica a dica. A audiência de custódia consiste na apresentação do preso ao juízo após a decretação da prisão e está prevista no artigo 7, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz assim: toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. A polêmica então surgiu em relação à interiorização dessas normas, que são de direito internacional, no ordenamento jurídico brasileiro. A necessária adaptação às normas de processo penal inicialmente se deu através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 213, e foi pacificada por uma mudança legislativa e finalmente consolidada numa decisão bem recente do STF. Então, Karina, primeiro eu quero começar te agradecendo por ter aceitado o nosso convite. Imagina, o prazer é meu. E quero começar pedindo para você contar para nós o motivo dessa polêmica, né, sobre a obrigatoriedade da audiência, que não é uma mera formalidade, não é isso? Não é uma mera formalidade. A gente discutiu muito um tempo atrás acerca das audiências de custódia, principalmente porque todos os operadores do direito, o sistema, a gente se sentiu pegos de surpresa quando veio a Resolução 213, que você já tinha mencionado, a Resolução 213 de 2015, do CNJ, implementando a obrigatoriedade das audiências de custódia. Ora, o Brasil já era signatário do Pacto de São José da Costa Rica há muito tempo. É de 69, né? Sim, se não me engano. A internalização ela vem com uma decisão muito importante do STF, inclusive, que estabelece que os tratados de direitos humanos que foram internalizados no Brasil antes da emenda de 2004, da reforma do judiciário, como a gente chamou na época, e não seguem, portanto, o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, eles teriam status de norma supralegal, tratar de direitos humanos que não são internalizados no rito que foi previsto posteriormente à internalização. É o caso, e foi o caso de discussão do Pacto de São José da Costa Rica, que é muito importante para a gente hoje. A gente já tinha, até no próprio artigo 5º, uma norma dizendo que o preso deve ser apresentado à autoridade judiciária. Isso era feito, no nosso entendimento, de outra forma. A gente tinha um flagrante, a gente recebia o flagrante, era aqui no Rio de Janeiro, aqueles processos vermelhinhos, e a gente se manifestava sobre a necessidade da preventiva, a concessão de liberdade provisória. Isso tudo era feito sem apresentação física do preso ao juiz. E aí a gente tinha 2 discussões. Eu preciso apresentar fisicamente o preso? Eu apresentar o caso não é suficiente? Por que eu preciso apresentar a pessoa do preso? E a autoridade judiciária, por que seria o juiz? Porque o Pacto de São José da Costa Rica, como você acabou de ler, ele fala em uma autoridade habilitada. A gente não pode pensar que quando o delegado de polícia ele está recebendo aquele flagrante, ele não seria uma autoridade habilitada a avaliar aquele flagrante? Pois bem, todas as discussões surgiram e no final o CNJ veio dizendo: não, a gente vai fazer audiência de custódia, a gente vai apresentar o preso fisicamente a um juiz num prazo curto, que também era uma outra discussão. O prazo, o pacto fala em sem demora, alguns artigos da lei falam hoje em 24 horas, a gente entende que tem um somatório do prazo do flagrante mais o prazo de apresentação, mas fato é que hoje, desde a resolução 213, apesar das críticas, a gente apresenta o preso fisicamente a uma autoridade judiciária, e assim que surgiram as audiências de custódia, e o Rio de Janeiro foi bastante pioneiro nesse cenário. A gente teve uma implementação bem rápida,
A gente conseguiu atender isso de forma bem rápida. Insisto, apesar das críticas, no sentido de que o CNJ estaria legislando, isso não é função do CNJ, deveria vir do legislador. O que de fato veio só no pacote anticrime, mas veio a lei alterando o artigo 310 do Código de Processo Penal e introduzindo no nosso ordenamento jurídico, por via legal, a obrigatoriedade das audiências de custódia. E para que serve essa audiência? Explica pra gente, assim, você lembra de algum caso que você percebeu que ali fez uma diferença, existia esse primeiro contato com o preso? A audiência de custódia, ela vem primeiro, pra gente conseguir pensar por quê, de um tratado de direitos humanos. Então ela está preocupada, na sua origem, em garantir direitos humanos, garantir os direitos humanos do preso. E principalmente coibir a tortura. Ela vem num mote de coibir a tortura policial praticada pelo agente estatal. O que a gente percebeu, e aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a gente criou um núcleo de atuação especializada, a gente tem uma vantagem da gente ter sempre os mesmos promotores atuando naquela seara e a gente consegue com o tempo ter uma percepção de como as coisas estão indo, de como as coisas estão mudando. O que a gente percebeu ao longo dos anos é que a gente, no final... eu saí no ano passado, no começo desse ano, melhor dizendo, das audiências de custódia, mas no final a gente já não recebia mais aquelas notícias absurdas de violência policial. Claro, ela existe ainda, infelizmente, mas a gente sentiu uma diminuição na queda daqueles casos gritantes, alvitantes que faziam a gente... aquela tortura escrachada, a gente sentiu uma diminuição, porque todo mundo sabia que após a prisão haveria um crivo do judiciário, promotor, um médico legal, para ver o que teria acontecido com aquele preso. Isso existe. Então a gente sentiu sim uma melhora não só qualitativa, mas também quantitativa desses casos de violência. Isso era o primeiro ponto. Claro que a gente precisa sempre se aprimorar, que outros instrumentos de controle externo da atividade policial, com que é a função do Ministério Público também devem ser utilizados, mas a preocupação precípua da audiência de custódia era essa. Implementada a audiência de custódia no Rio, isso eu acho muito interessante, a gente conseguiu começar a se preocupar com outras coisas também, com questões processuais. Eu tive um caso, assim, que me chocou muito, que o preso, ele teria supostamente, assim, isso foi levado à investigação, ele teria supostamente ficado surdo após as agressões. Então, foi uma audiência difícil, porque ele não estava se entendendo muito bem, e ele alegava que ele teria ficado surdo após o que aconteceu, após a prisão. É claro que a gente fez todos os cuidados de levar isso para o promotor que investiga a atuação dos policiais militares, e isso é uma investigação que corre. Mas é uma alegação que a gente conseguiu pegar de uma forma muito precoce, muito rápido e tratar, e não só isso, mas também fazer os encaminhamentos necessários para ele dentro do sistema penitenciário, atendimento médico e tudo mais. Então, a gente conseguiu dar uma celeridade, não só para esse caso, que é um caso grave, mas para outros casos, porque o preso, quando ele está na nossa frente, ele consegue falar, olha, eu tenho diabetes, eu tenho epilepsia, eu tenho qualquer tipo de doença, e a gente já consegue, na ata da audiência, encaminhar ele para um atendimento médico. Então, é uma forma de dar celeridade. Eu tive um outro caso também que me marcou muito. Nesse caso do que ficou surdo, ele, afinal, era verdade? Tinha sido mesmo vítima? Não sabemos ainda. Investigação em curso, processo sigiloso, mas... Foi chocante porque não é uma alegação cotidiana. Entendi. O cotidiano, o preso fala, eu apanhei, eu tomei um pescotapa, é muito comum, tomei um pescotapa. Como é que a gente investiga um pescotapa? É verdade. E a gente começa a perceber que existe também uma tentativa de tentar relaxar a prisão. Então, a presença de um grupo especializado tinha essa vantagem de ter essa sensibilidade ao longo do tempo do que poderia ser sério, do que merecia de uma investigação, e isso, infelizmente, só o tempo nos dá. Você ia contar um outro caso, eu te cortei. Imagina, mas um outro caso que me chocou muito, que também não é uma alegação corriqueira, que às vezes a gente acha que o preso vai chegar e vai alegar qualquer coisa para tentar se livrar daquilo, mas não era corriqueiro, na verdade. Foi uma presa que disse que tinha sido estuprada dentro da delegacia de polícia. E a forma como ela me contava aquilo,
e o estado que ela se encontrava, e aquilo era muito grave. Então, a gente tinha que ter a rapidez de encaminhar para o promotor de justiça que ia investigar aquilo e encaminhar de uma forma sigilosa também, porque ela estava atribuindo um crime gravíssimo a alguém com status dentro da polícia. Então, a gente, estando ali, isso foi importante, a gente conseguiu dar um tratamento para aquela investigação conseguisse iniciar e se desenrolar do que ela estava alegando, que era extremamente grave. Mas foram assim, nesses poucos mais de 2 anos que eu fiquei lá, são os casos que mais me chocaram do ponto de vista de agressões físicas, o que infelizmente é gravíssimo, mas quantitativamente a gente percebeu uma melhora comparado ao início. Com certeza, o preso deve se sentir apoiado, né, de saber que tem ali uma autoridade. E quais são os desdobramentos possíveis da audiência? Quer dizer, a prisão pode ser relaxada, pode surgir investigações, como nesses exemplos que você falou? Sim. A audiência, assim, de forma didática, a gente pode dividir ela em 2 momentos. Um momento a gente vai tratar da questão dos direitos humanos do preso, da sua integridade física. O preso apanhou, Esse é um primeiro momento da audiência que a gente precisa saber. O segundo momento da audiência é porque hoje, no ordenamento jurídico vigente, no processo penal que a gente trabalha hoje, o flagrante ele não pode subsistir até o final do processo. A gente precisa fazer alguma coisa com aquele flagrante. Eu preciso falar, olha, o flagrante é válido, mas eu não preciso da prisão, ou o flagrante é válido, eu preciso de uma prisão, ou o flagrante não é válido. Então, são as hipóteses que a gente chama no juridiquês de relaxamento. Eu estou dizendo, eu vou relaxar a prisão porque o flagrante não foi válido, alguma coisa de inválida aconteceu, então esse flagrante não devia nunca ter existido. Ou, tá tudo bem com o flagrante, mas ele pode esperar o processo solto, aí a gente concede liberdade provisória. Ou, terceira hipótese, tá tudo bem com o flagrante e ele precisa ficar preso, porque há um risco, e aí a gente avalia a instrução criminal, há um risco para a ordem pública, há um risco para a ordem econômica, que se ele ficar solto, ele vai atrapalhar isso tudo. Um desses princípios que a gente está tentando tutelar. Então, ele vai ficar preso. Isso o promotor se manifesta na audiência de custódia na hora. Eu falo, olha, tá tudo bem com ele fisicamente, ele fez exame, ele não tá alegando agressão, tudo bem, vamos olhar agora esse flagrante. Não teve nada de errado com o flagrante, e eu vejo, ele é primário? Ele é reincidente? Qual o crime que ele cometeu? Teve violência à pessoa? Não teve? E aí o promotor se manifesta pedindo ou a liberdade provisória ou a prisão preventiva, e o juiz, no mesmo momento, dá a decisão. A oralidade é extremamente acentuada nessa audiência, o promotor faz tudo oral, a defesa se manifesta oralmente também, e o juiz, ele consigna em ata a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública ou do advogado constituído, mas o juiz também oralmente informa a decisão ao preso. Claro que não no inteiro teor, isso sai na ata, mas informa, olha, o senhor vai ficar preso por isso, olha, o senhor vai ser solto, mas estou aplicando medidas cautelares, ou seja, algumas medidas para o senhor cumprir, para o senhor poder ficar solto. E explica para o preso quais são essas medidas. Então, isso tudo é muito rápido. A gente, na capital, a gente tinha dias com mais de 100 presos. Era isso que eu ia te perguntar, o número. Os números assustadores. São todos os tipos de prisão, não é isso? Agora sim. Quando a gente começou, a gente estava trabalhando só com flagrante. Nessa ideia de que o flagrante ele não pode subsistir até o final do processo, nós precisamos fazer alguma coisa com ele. Depois, por uma decisão do STF, não veio através nem da resolução, foi uma decisão do STF, entendeu que não era só o flagrante, que a gente precisa avaliar todas as prisões. Qual era a crítica que a gente fazia isso no começo? Ora, por que eu estou avaliando o flagrante? Porque o flagrante, ele não veio de uma autoridade judiciária. O flagrante, ele é um ato administrativo, aquela prisão. É um policial, como agente administrativo que ele é, agente público que ele é, que vê um ato que ele considera ilícito, típico, ilícito, culpável, que é a definição técnica de crime. Ele vê um ato que ele considera criminoso, ele prende aquela pessoa em flagrante e apresenta a autoridade policial, o delegado de polícia, que também não é uma autoridade judiciária, que também está no bojo da administração pública. Então, eu preciso avaliar e convalidar de uma forma aquele ato que não foi judicial. Aí faz sentido. Essa foi a ideia da reforma do Código de Processo Penal. Faz sentido eu apresentar esse flagrante para ele ser convalidado ou não. Havia críticas mesmo assim, que isso foi uma opção do sistema, que isso não era necessário. Mas, enfim, foi essa a opção do legislador. A gente adotou essa forma. Ocorre que
O STF achou que não, são todas as prisões. Mas a gente falou, ora, mas como são todas as prisões? Porque as outras prisões é um juiz que está determinando. O que eu vou avaliar nessas outras prisões? Mas isso foi implementado. E hoje a gente tem até alguns casos muito interessantes decorrentes disso. Quando a gente fala todas as prisões, são todas as prisões, todas as formas de prisão. Cautelar, prisão preventiva, prisão temporária. As prisões definitivas, ou seja, acabou o processo, saiu um mandado de prisão dizendo que ele tem que ser preso como um cumprimento da pena que lhe foi imposta. Essa prisão também passa pela audiência de custódia hoje. A prorrogação de prisão temporária também passa, o que, enfim, acaba sendo um pouco inócuo, mas a gente faz também. E prisão de alimentos, que é a única prisão civil que subsiste no ordenamento jurídico. A gente só prende quando uma pessoa pratica um crime. Antigamente tinha duas hipóteses de prisão civil, né? O devedor de alimentos e depositário infiel, que caiu também no Pacto de São José da Costa Rica. Mas o alimentos continua, é a única prisão civil que a gente ainda tem, e o devedor de alimentos, ele vai para a central de custódia, como todos os outros, e passa pela central de custódia. Só que nessas audiências, quando a gente está cumprindo um mandado de prisão, diferente do flagrante, a gente já não avalia se ele tem que ficar preso ou não. Porque quem tem que fazer isso é o juiz lá que determinou, o juiz natural. Então, naquelas duas partes da audiência de custódia, eu fico com uma só, que é avaliar a integridade física dele. Eu vou avaliar coisas ilegais. Eu não posso avaliar a conveniência daquela prisão, mas eu posso avaliar, por exemplo, olha, esse mandado está vencido. Olha, essa pessoa que você prendeu não é a pessoa do mandado. Já aconteceu isso? Isso já aconteceu. A gente teve um caso, não era meu, era da minha colega, mas a gente teve que falar, trocar figurinha, porque foi intenso, de um rapaz que foi preso aqui no Rio por um mandado de prisão, se eu não me engano, do estado da Paraíba. E ele deu um nome na delegacia, até hoje a gente não sabe muito bem como se chegou naquele nome. Ele foi preso por aquele nome, porque quando digitaram aquele nome no sistema, acusou o mandado de prisão, ele foi preso por aquele nome. E quando ele chega na central de custódia, ele diz, não sou eu, esse é meu irmão. E a gente fica, ora, mas o senhor não deu o nome? E como é que a gente resolveu isso? Ele não era do Rio. Então, isso é um problema que a gente tem muito sério. Significa que a gente não tinha dados datiloscópicos dele no Rio de Janeiro. Oficiamos a polícia da Paraíba para enviar as digitais deles, para fazer de quem eles queriam que fosse preso, para fazer o confronto de quem a gente tinha lá com a gente. Isso tudo tem que ser muito rápido, porque se ele realmente não foi ele está preso erroneamente. E a gente conseguiu fazer isso, foi um caso impressionante, em 24 horas, enviar as digitais, confrontar com ele, e realmente não era ele. Então ele foi solto num tempo recorde, não se sabe por que se colocou aquele nome nele, o delegado disse que foi ele, mas a gente não sabe muito bem o que aconteceu, se ele acha que ficou com medo, deu o nome de outra pessoa, enfim. Mas a audiência de custódia viabilizou que essa prisão não se prolongasse por mais tempo, uma prisão equivocada de uma pessoa que estava com o nome do irmão. Isso pode acontecer, e isso foi interessante. Agora, um problema gravíssimo que a gente tem aqui hoje, que a gente detecta todo dia na central de custódia, é que a gente não tem um banco de dados unificado. As FACs, que são as fichas de antecedentes criminais, que dizem os antecedentes da pessoa, se a pessoa já praticou um crime ou não, elas são estaduais. Então, se eu peço o antecedente criminal, meus antecedentes criminais, vai vir uma ficha do Rio de Janeiro. Se eu pratiquei um crime no Amapá, eu não sei. Então a gente lida com isso todo dia, de ter que ver qual é aquele preso, o que ele já fez, o que ele não fez. E todo dia a gente lidando com isso, a gente viu a necessidade gigante que a gente tem de um banco de dados unificado no Brasil. Esse preso poderia ter sido solto no mesmo dia, se eu conseguisse no mesmo dia ver o banco de dados da Paraíba, por exemplo. Entendo. E é um trabalho grande, né? Você mencionou aí 100 presos por dia. A gente sabe que nossa cidade tem altos índices de criminalidade no estado, de uma maneira geral. Então eu queria saber de você como é que o judiciário se estruturou para dar conta, para cumprir essa resolução do CNJ e depois o que determinou a lei e o Supremo, finalmente, né? Que alargou essa atribuição. Foi um desafio, sim. Quando eu entrei no núcleo da central de custódia, já estava tudo meio esquematizado. Eu acompanhei mais por fora. E eu lembro que foi realmente um movimento grande. E se decidiu que nós iríamos fazer no estado do Rio de Janeiro 3 portas de entrada. E esse modelo, outros estados até vieram visitar a gente, ver como é que isso se deu, porque foi um modelo relativamente bem sucedido. A gente determinou 3 portas de estado. O Rio de Janeiro também não é um estado tão grande.
A gente tem essa vantagem. E a gente tem a porta de entrada da capital, que é a Casa de Custódia Frederico Marques, nem fica em Benfica. Uma em Volta Redonda. Uma também em Campos dos Goytacazes. Então a gente dividiu o estado do Rio de Janeiro em 3, sendo que a competência da Central de Custódia da Capital, ela é muito maior. Ela pega toda a capital, toda a região metropolitana, Baixada, toda a região serrana, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Ela é bem alargada, região dos lagos. Então, era muita coisa. E nisso a gente batia vários dias mais de 100 presos. Vários dias mais de 100 presos. É um trabalho que tinha que funcionar, é uma engrenagem que tinha que funcionar muito bem, não só da nossa parte, mas TJ, Defensoria Pública, e principalmente a SEAP, a Secretaria dos Agentes Penitenciários, de Administração Penitenciária, porque eles tinham o trabalho de coordenar aquelas 100 pessoas, porque pra gente são 100... Sim, e transportar, tem um risco também envolvido, e transportar, né? E a gente tem sempre a questão do prazo. Então você imagina, eu tenho um preso que está vindo de Araruama, eu tenho um preso que está vindo de Saquarema, eu tenho preso vindo de Friburgo. Eu dependo, por exemplo, de uma questão climática no Rio de Janeiro, que a serra fica impossível de transitar. Como é que eu trago esse preso? E como é que eu trago meu preso de Araruama num carnaval? Que a região dos lagos fica totalmente congestionada para chegar. Então isso tudo a gente tinha que enfrentar por várias vezes para apresentar aquele preso quanto antes e a SEAP administrar, porque chega, eles fazem triagem, tem a questão de médico, tem pessoas que têm separadas, eles têm um trabalho lá muito, muito, muito importante, muito bem feito, para conseguir apresentar 100 pessoas, mais de 100 pessoas num dia. E na capital a gente divide isso em 4 salas só, não são 500 juízes, 500 promotores, são 4. É isso que eu ia te perguntar. Então é o mesmo grupo de juízes que atua fazendo essas audiências? Sim, é o mesmo grupo também. Em plantão, fim de semana? É uma opção administrativa, né? No Rio de Janeiro, na capital, é o mesmo grupo de juízes que faz todos os dias, eles se revezam para fazer todos os dias e fazem escala entre eles. No MP, por exemplo, a gente optou por 2 grupos. 2 grupos, um grupo fixo para os dias de semana e outro grupo para os finais de semana, feriados e dias sem expediente forense, mas são 2 grupos. A Defensoria tem um rodízio um pouco maior, eles fazem designações temporárias de 4 meses para os defensores, lá ficam só fixos coordenadores. Mas opções administrativas, mas é interessante que sempre tem alguém que fica sempre lá. Nas 3 instituições se viu a necessidade de ter alguém fixo lá, para coordenar, para administrar, para fazer o ritmo, uma linha de produção quase, fluir na questão da custódia, não atrasar e conseguir dar conta desse volume, né? É claro que no interior o volume é um pouco menor, em Campos e em Volta Redonda, porque a gente concentrou muito no Rio, mas além dos 100 diários, a gente ainda tem que pensar que tem um pouquinho em Volta Redonda e um pouquinho em Campos dos Goytacazes, todos os dias, porque a custódia hoje ela é feita todos os dias, sem exceção. Sem exceção. Sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, Ano Novo, todo dia tem audiência de custódia. Que loucura. Você um pouco já antecipou a resposta à pergunta que eu vou te fazer, mas eu queria que você dissesse que se você, na tua opinião, né, que viveu durante 2 anos esse dia a dia, essa realidade, você acha que esse é um instrumento que era necessário e produziu resultados? Era necessário, produziu resultados, e o que eu acho mais interessante é que hoje a gente tem olhado para a audiência de custódia com outros fins tão válidos quanto. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito. A gente fez um acordo com os promotores da infância, no sentido de que muitas vezes a gente tinha presas, principalmente presas, também acontece com preso, claro, mas principalmente presas, que eram presas e aí se perguntava onde estavam os filhos dessa presa. Exemplo, mula, que é como a gente chama tradicionalmente aquela pessoa que pega droga para transportar, para não dar bandeira, leva a droga de um ponto ao outro. A gente notou, isso é uma característica do tráfico do estado do Rio de Janeiro, que eles utilizam mulheres para fazer esse transporte, porque chama menos atenção, porque isso a gente já sabe. Então, elas quando eram pegas, às vezes com uma quantidade absurda de droga, às vezes com um histórico criminal terrível, de ter feito isso várias vezes, a gente perguntava, você tem filhos? Tem. Quantos? 5. Onde é que eles estão? Eu deixei com a vizinha para fazer essa viagem. E aí, onde estão essas crianças? Então, a gente começou a conversar com os promotores da infância para a gente avisar imediatamente, porque a custódia é muito rápida,
olha, potencialmente vocês têm 5 crianças que não estão sob a responsabilidade de ninguém. Não é o pai, a mãe, a avó, é uma vizinha que não sei se vai ficar com eles, que não sei se vai... Ou às vezes, presos que falam, não faço a menor ideia de onde está meu filho. E aí a gente pode enviar para a infância mover toda aquela engrenagem dela a ponto de tentar tutelar uma criança. A gente conseguiu antecipar uma notícia que talvez fosse chegar lá na frente com uma denúncia ao Conselho Tutelar, que tem uma criança aqui abandonada, e aí ia para o promotor da infância. A gente conseguiu criar um outro canal de prevenção e de tutela aos direitos da criança, que não tem nada a ver com o processo penal, que não tem nada a ver com aquele crime, mas que a gente verificou que era possível antecipar. Porque era muito comum presos falar... porque eles têm uma entrevista, né? Onde você mora? O que você faz? Você tem filhos? Terem filhos e não saberem com quem estão aquelas crianças. Então isso foi muito legal. A gente criar outras coisas. Uma outra coisa muito legal é que a gente tem no Código de Processo Penal, tem um artigo famosíssimo 366, que é quando a gente não encontra aquela pessoa para citar, que é o ato que dá início ao processo, a gente não encontra aquela pessoa para citar, a gente suspende o processo e suspende a prescrição. O processo fica lá suspenso 1, 2, 3, 4, 5 anos. O que a gente começou a fazer nas centrais de custódia? A gente recebia uma pessoa, a gente pegava a ficha de antecedentes criminais dela, via todos aqueles processos que estavam na ficha. Tem um servidor que entra no processo de manhã, antes da audiência, para ver. Se ele visse, doutor, aqui tem um processo com suspenso na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Eu conseguia pedir para o juiz já citar ele ali. Ele já seria citado ali na cadeia pública. E aquele processo está parado, pegando poeira no cartório, ele volta a andar. Então, para fins de administração judiciária, para fins de processo penal, isso é excelente. Excelente, porque eu tinha um processo parado há 5 anos que voltou a andar. E a gente que é operador de direito sabe o quanto é horrível aqueles processos que a gente não consegue fazer alguma coisa com ele. Eles são um problema, né, para a celeridade da justiça, um problema para boa prestação da jurisdição, enfim. A gente conseguiu. Então, essas coisinhas que a gente foi conseguindo, existe a ideia de se colocar também por ali o juiz de garantias, isso ainda está suspenso, a gente não sabe como vai ser implementado, ainda é muito controverso. Mas, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que também é uma inovação do pacote anticrime, já funciona nas mesmas instalações da central de custódia da capital. Então, o preso que ele recebe a liberdade, ele já tem a possibilidade de ir com o advogado dele para outra sala, que fica também lá, e celebrar um acordo com o Ministério Público, no mesmo dia. E aquele processo acaba. Mas isso com o promotor natural do caso, ou com o próprio promotor da custódia? Nenhum nem outro, com um quinto promotor que vai estar lá com atribuição para celebrar esse acordo. Tem um outro promotor que fica lá e ele consegue já negociar acordos. Claro, são crimes muito, muito menos graves, que dão a liberdade provisória, e aí nesses crimes se negocia cláusulas para o Ministério Público não oferecer denúncia, ou seja, não iniciar um processo penal contra aquela pessoa. Então, celeridade, efetividade, é realmente um instrumento que ganhou muito mais ele estando próximo da custódia. Fantástico. É a humanização, né, do serviço judiciário, penso eu, e propiciou também essa inter-relação entre os colegas, né? Sim. Essa comunicação entre os colegas. Sim, que isso é muito importante. Bom. A gente não pode ser isolado, né? Quando a gente trabalha de uma forma interdisciplinar, a gente ganha muito. Sem dúvida. Ganha muito. Muito obrigada. Imagina, parabéns. Eu que agradeço. Amperge convida, com Heloísa Carpena.